Aprenda a desenvolver as habilidades de comunicação. Isto é importante na prática clínica. Existem técnicas específicas. Assista o vídeo até o final e vamos aprender junto com o canal Farmaclinicando. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica, com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Antes de iniciar, peço a vocês que inscreva-se no canal, deixe seu like, ele é muito importante para a gente, e acione a notificação do sininho para que sempre, quando postarmos novos vídeos, vocês serem notificados. Vamos lá! Hoje iremos entrar diretamente nos assuntos relacionados à prática clínica, ao cuidado farmacêutico. E existia uma expectativa muito grande e, ao mesmo tempo, algumas dúvidas. Que assuntos abordar no início? Principalmente em relação a esse primeiro vídeo. Então, decidimos começar por um dos pilares da prática clínica, que é justamente a comunicação do profissional farmacêutico com o paciente. Então, vamos abordar aqui as técnicas e as habilidades de comunicação que são fundamentais para o desenvolvimento efetivo da prática clínica. Durante alguns vídeos, iremos estar aqui trazendo situações corriqueiras que acontecem durante uma consulta farmacêutica, no nosso caso, que você, profissional farmacêutico, precisará desenvolver habilidades para lidar com essas situações. Então, este é o primeiro vídeo que vamos estar abordando essa parte inicial em relação às habilidades de comunicação, que, como eu falei, que é fundamental para essa comunicação efetiva entre o farmacêutico e o paciente. Nos últimos anos, tem se avançado muito em relação à prática do cuidado farmacêutico, a prática da clínica farmacêutica, da atenção farmacêutica, do acompanhamento farmacoterapêutico. Porém, precisamos continuar avançando e avançar cada vez mais. Então, temos que ter essa consciência e entender o nosso papel. Vocês viram? Quem não viu, eu sugiro que assista o vídeo que está aqui na descrição deste vídeo aqui sobre o contexto histórico, da prática clínica e da assistência farmacêutica no Brasil, para que vocês consigam entender a importância de cada de cada ação, de cada profissional farmacêutico. Hoje, nós estamos colhendo os frutos de quem, muitas vezes, saiu da sua zona de conforto lá atrás para romper certas barreiras, certos paradigmas e enfrentar quando tudo era muito mais difícil. Na minha época de estudante, há 20 anos atrás, você tinha pouquíssimas experiências em relação à prática clínica. Porém, diga-se de passagem, muito boas. Porém, eram pontuais, muito pontuais. Então, antes de entrar diretamente no tema, eu quero aqui deixar uma reflexão para que vocês possam refletir. Pois, ao longo desses meus 20 anos de formado, encontrei diversos tipos de profissionais. Profissionais que, por comodismo e, digamos até, vou usar o termo maquiavélico, mas de forma proposital, é contra e dificulta qualquer avanço em relação às políticas e às ações da assistência farmacêutica e também, principalmente, da prática clínica, que na época ainda se limitava mais à questão da promoção do uso racional de medicamentos, por conta única e exclusivamente de não querer sair da sua zona de conforto, não ter a força de vontade ou simplesmente menosprezar a questão da assistência farmacêutica, pois, como vocês viram, na época, há muito tempo atrás, há 20 anos atrás,
era muito comum o analista clínico, o cara que tinha toda a sua vida, todo o seu foco voltado para as análises clínicas, porém ele respondia também pela assistência farmacêutica. Então, esse profissional não tinha a mínima intenção de ver a assistência farmacêutica avançar, pois ele não iria acompanhar, não tinha interesse em acompanhar, em se qualificar em relação às ações de assistência farmacêutica. Então, para ele, quanto mais retrógrado, quanto menos trabalho ele tivesse em relação à assistência farmacêutica, para ele melhor. Existe também, encontramos outros profissionais que também não saem da sua zona de conforto, porém não luta contra os avanços da profissão farmacêutica em relação à parte clínica e à política e às ações de assistência farmacêutica. Se limita a ser ali, né, um administrador, um gerente de estoque, se limita ali às ações administrativas, que tem sua importância, que é fundamental, porém a gente tem que ter uma visão ampla de toda a assistência farmacêutica, tanto do seu aspecto logístico, como do seu aspecto em termos de atenção ao paciente. Então aqui é onde entra a reflexão. Muitas vezes as pessoas costumam culpar alguém, ou as circunstâncias, ou minha rotina, enfim, as pessoas que muitas vezes se acomodam, costumam dar desculpas, apontar o dedo para dizer o porquê que não se qualificou, o porquê não correu atrás, sempre porque minha vida é muito corrida, é porque eu tenho filho, é porque minha família é assim, é porque eu cuido de minha mãe, é por isso, é por aquilo, é porque eu moro longe, é porque eu moro no interior, enfim, ninguém é responsável, nem nada, nem nenhuma circunstância pode ser responsável pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso. Os responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso insucesso, ou seja, o responsável, somos nós. Então, as pessoas de sucesso usam as mãos não para apontar os outros pelo seu fracasso, não para apontar a rotina, a circunstância, o que quer que seja. As pessoas de sucesso utilizam as mãos para sacudir a poeira e continuar perseverando, continuar lutando, ter foco. E isso é fundamental. Hoje tem uma visibilidade um pouco maior a questão da prática clínica, principalmente em termos de legislação, como vimos no vídeo sobre o contexto histórico. Sabemos que precisamos avançar e muito ainda, porém, como disse, foram frutos das pessoas, dos profissionais que arregaçaram a manga e que foram atrás, que saíram da sua zona de conforto. Vou dar aqui um exemplo bem rápido. Eu sou servidor efetivo do município, servidor efetivo do estado, e implantei um serviço de clínica farmacêutica por iniciativa própria. Não foi o serviço, não foi a coordenação do serviço que me exigiu, né? Simplesmente por iniciativa própria. E não ia ter, como não tive, ganho nenhum em relação aos meus rendimentos. Muito pelo contrário. Tive que adquirir 6 a 7 livros, tive que me dedicar horas e horas de estudos, de pesquisas, de buscar protocolos clínicos, né, as diretrizes terapêuticas das principais patologias, né? Tive que adquirir estadiômetro, tensiômetro, né, tudo isso que nem isso o serviço me disponibilizava e eu queria adquirir. Montei todo o serviço durante 4, 5 meses, organização interna do serviço, tudo, para implantar um serviço de clínica, para justamente atender com maior qualidade, avançar em relação ao serviço de farmácia, né? Foi um serviço implantado num centro de atenção psicossocial, né? Ou seja, eu saí da minha zona de conforto. Era muito cômodo para mim um serviço de farmácia pequeno, onde atendia os pacientes ali do CAPES, apenas ficar ali na questão da dispensação e do gerenciamento de estoque
desses medicamentos e desse serviço de farmácia. Então, tive muito trabalho durante 4, 5 meses e consegui implantar um serviço de clínica farmacêutica. E assim como eu, assim como essa minha experiência, tem várias e várias por esse Brasil todo. E todas são de fundamental importância. Não importa o tamanho da cidade, não importa se é no setor público ou privado, e não importa em que região do Brasil que seja. Todo profissional que sai da sua zona de conforto, que busca se qualificar, que aprimora serviços, que implanta novos serviços, principalmente aqui em relação à prática clínica, tem um valor fundamental na mudança, no avanço das ações de assistência farmacêutica e do cuidado farmacêutico. Então, temos que ter atitude, temos que mudar nossas atitudes. E para mudar nossas atitudes, duas coisas são fundamentais. Precisamos ter motivação e disciplina. A motivação é aquilo que faz você iniciar. Como, por exemplo, você para emagrecer. Então, a motivação faz você se matricular na academia, faz você ir lá comprar um tênis, comprar uma roupa de academia, enfim, faz você ir à academia, né, 2 dias, 3, 4, até uma semana. Porém, a disciplina é que vai fazer você perseverar, é que vai fazer você continuar com seu foco e com suas metas. Porque não adianta só a motivação, como acontece com várias e várias pessoas, que começa a fazer um regime e faz aí durante uma semana, 10 dias, primeiro feriado, primeiro final de semana, né, prolongado, já abandona, já larga, já não vai, ou então vai para academia uma semana, 2 semanas, na outra já começa a faltar um dia, faltar outro, daqui a pouco já larga, já abandona, ou seja, não tem disciplina, não tem foco. E se você tem foco, você não pode negociar nem com feriado, nem com final de semana. Então, espero que isso seja uma reflexão, que vocês reflitam sobre isso, que vocês saiam da zona de conforto, que vocês busquem a qualificação, que vocês mudem, tentem mudar o cenário de atuação onde vocês atuam, onde quer que seja. Então, fica aqui esta reflexão. Bom, então, iniciando agora, de fato, a nossa temática, iremos falar sobre cuidado, alianças e compromisso. Então, o que é cuidar? De forma simples, cuidar significa atender às necessidades dos outros, fazendo com que a preocupação com o outro seja primordial. Esse é um conceito de cuidar bem simples. Assim, nossa energia e conhecimento têm que ser colocados temporariamente a serviço da necessidade do paciente. Assumir o compromisso, onde as informações devem ser fornecidas e entendidas por ambos os atores, ou seja, o cuidador e o paciente. Os problemas relacionados à farmacoterapia devem ser analisados sem ameaças e julgamentos. Os regimes farmacoterapêuticos também devem ser adaptados às necessidades individuais dos pacientes e não às necessidades do cuidador. Isto é muito importante nós termos isto em mente. Então, devemos ao paciente conhecimento, tempo, energia suficiente que lhes permitam compreender a sua doença e o seu tratamento. Então, por que falar de relações? Por que precisamos construir uma relação efetiva com os nossos pacientes? Então, vamos voltar lá no conceito de farmacêutica care, que é a provisão responsável da farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados definitivos que melhorem a qualidade de vida do paciente. Vamos refletir sobre isso. Onde o cuidador deve ser capaz de desenvolver relações com o paciente e com os outros profissionais de saúde necessárias para prestar os cuidados farmacêuticos. A relação deve ser realista e de colaboração, baseada no respeito mútuo, simpatia, confiança e comprometimento com o trabalho e o tratamento.
E aqui vamos ver dois exemplos que vai deixar bem claro essa diferença quando temos empatia, quando temos respeito, quando temos confiança e o que muda ou não em relação a essa relação. Vamos aqui a uma primeira situação. Digamos, você vem no seu carro lá dirigindo uma velocidade tranquila e de repente você é fechado por um carro. O carro sai na frente, imediatamente você toma aquele susto, mete o pé no freio e a sua reação imediata é o quê? Xingar, né, o camarada ou a camarada, né, que estava lá dirigindo. Você xinga, fica ali irritado, nervoso, gesticula, né? Então essa é uma situação. E a situação 2, a mesma situação ocorre, só que quando você começa a xingar e gesticular, você observa que dentro do carro, quem estava dirigindo era o pai de um amigo seu, era um amigo seu, era o filho de um amigo seu, era uma esposa de um amigo seu, amiga sua. Qual a reação na hora? Então a raiva que você iria ficar, você passa a ter agora vergonha. E torce para que ela ou ele não tenha visto, nem escutado seu xingamento, nem os seus gestos. Isso ocorre por quê? Porque como você conhece a pessoa, quando você tem empatia pela pessoa, quando você tem respeito pela pessoa, confiança pela pessoa, admiração pelaquela pessoa, a gente fica muito mais tolerável. A gente segura nossas reações impulsivas. A gente fica muito mais compreensivo. Outra situação, outro exemplo é quando você for comprar alguma coisa na loja. Você vai em uma loja, está lá em promoção, tem lá um aviso, e que você passa percebido de que a loja não troca produtos em promoção. E você compra um produto, leva para casa, chega lá o produto não dá ou não gosta, e volta na loja para trocar. E não se atentou de que os produtos naquela promoção específica estava lá sinalizado de que a política da loja não permite troca. E aí qual a reação muda se o vendedor da loja for uma pessoa estranha e se o vendedor da loja for um conhecido seu, amigo seu. A sua postura, as suas argumentações serão completamente diferentes. Com certeza, com um amigo seu, você vai entender perfeitamente a política da loja, vai sair de boa, ainda vai combinar ainda para tomar um chopp depois, e aí vai fazer o que esse final de semana? De boa. Então, é isso que muda, e é essa relação de confiança, de empatia, de respeito, que a gente deve tentar criar com o paciente. Então, existem diversos estudos que mostram que os pacientes, quando têm confiança, quando se sentem seguros em relação ao seu cuidador, ele tem uma adesão muito maior ao tratamento, à sua farmacoterapia. Então, temos que entender essa situação, onde você tem o farmacêutico e o paciente, onde o farmacêutico ele tem que dar respostas às necessidades do paciente. Porém, o paciente não está ali para atender às nossas necessidades. Então, se os pacientes enxergar o cuidador de forma mais humana, tem convicção e confiança na real intenção desse profissional. Acredito que os pacientes sejam bem mais tolerantes, mais leais, mais propensos a cumprir suas orientações e, consequentemente, sua farmacoterapia. E uma das coisas que contribui e muito nessa relação é justamente o controle sobre a manifestação de nossas emoções, de nossos sentimentos. E isso não quer dizer que você não tem que ter esses sentimentos, que você não vai sentir algo, ou que esses sentimentos não sejam legítimos, não sejam válidos. Porém, a questão aqui é manifestar ou não. Então, esse controle
da manifestação dos nossos sentimentos é fundamental. Temos que trabalhar esse controle sobre nossas emoções justamente para poder favorecer a construção dessa relação efetiva entre nós farmacêuticos e o paciente. É o que se chama de adiar a gratificação, que é a capacidade de você abrir mão de um prazer imediato, ou seja, conter a sua impulsividade, conter aquele sentimento que muitas vezes de um paciente difícil, de uma situação ali complicada, a fim de obter uma recompensa mais substanciosa no futuro, que é justamente o estabelecimento dessa relação efetiva com esse paciente. Pois uma manifestação de uma emoção, de um sentimento naquela hora ali, em um momento inadequado, pode destruir e inviabilizar completamente essa relação. E você não vai conseguir, de forma alguma, ter sucesso na prática do cuidado farmacêutico com esse paciente, pois você não criou essa relação positiva, essa relação efetiva com esse paciente. Então, praticar a autorregulação emocional é uma característica da inteligência emocional e um forte preditor de sucesso nos relacionamentos. Tenha isso sempre em mente. Não importa onde você esteja atuando. Essa relação que você tem que ter com o paciente ou nos farmacêuticos que atuam nas farmácias comunitárias, farmácias comerciais, que muitas vezes vem cliente chato, que muitas vezes o farmacêutico até se esconde. Tente quebrar isso. Tente quebrar essa barreira, essa resistência com esse paciente. Esteja disposto a controlar suas emoções. Lembre de tudo que colocamos aqui no vídeo, do propósito do cuidado farmacêutico, qual é o nosso objetivo. Nós, como farmacêuticos, não podemos manejar a doença do paciente, apenas a gente. Nós não podemos induzir o paciente a utilizar o medicamento da forma correta e com as orientações adequadas. Então, o que nós farmacêuticos devemos fazer é criar um clima de cuidado, preocupação e confiança na qual os pacientes sejam motivados a tratar suas doenças. Esse é o grande X da questão. E só iremos conseguir isso se conseguirmos construir essa relação efetiva e positiva entre nós farmacêuticos e os pacientes. Então, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a refletir e iremos trazer aqui, ao longo de outros vídeos, temas sobre as habilidades de comunicação. Outras diversas situações que acontecem e que a gente precisa desenvolver certas técnicas e habilidade de comunicação para que consigamos o nosso objetivo final, que é justamente resolver e solucionar os problemas relacionados aos medicamentos dos pacientes, otimizar a farmacoterapia e melhorar de qualquer forma a terapêutica desse paciente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então, meu muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, acione a notificação do sininho para que vocês possam ser notificados sempre que postarmos novos vídeos aqui. Comente, dê sua contribuição, o que vocês acharam sobre o conteúdo, participe, traga uma experiência de vocês, vamos estar trazendo aqui, relatando aqui a experiência de vocês. Participe, pois o objetivo desse canal é justamente esse, é a troca de experiência, é aprender juntos com vocês através do nosso ambiente aqui, que foi criado única e exclusivamente com esse propósito. Então, vamos aprender juntos, trocar experiência com o Farmaclinicando.